Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Conversa Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse é um texto muito conhecido, mas pouco compreendido. São textos assim que nós sempre gostamos de trazer aqui para a Conversa Bíblica, porque muitas vezes tem um poder ali naquela leitura que as pessoas não conseguem compreender nos mínimos detalhes, e hoje nós vamos bater um papo sobre esse texto. Esse texto fala, em Romanos 12, 2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em alguns textos, não vos conformeis com esse século, né? Mas o contexto aqui é não vos conformeis com esse mundo. Na versão em inglês, eu gosto que tem assim, ó, não se conforme com o padrão desse mundo. Ou seja, não se conforme com aquilo que é rotineiro, é padrão, é comum, é normal neste mundo. Mas transformai-vos. Por onde? Pela renovação da vossa mente. Então nós temos aqui, primeiro, o texto é um comando, não se conformem com esse mundo. E aí vem, ó, o contraponto, mas transformai-vos. E ele dá a recomendação. Como que acontece essa transformação? Pela renovação da nossa mente. E essa renovação da nossa mente, ela acontece exatamente no momento quando você toma a decisão que você quer seguir os princípios bíblicos, que você quer seguir os princípios deixados por Jesus Cristo, que você quer seguir os princípios que te aproximam de Deus e não se afastam de Deus. É muito importante sempre entender isso, que às vezes você está vivendo um contexto no qual você se sente deslocado, você se sente afastado, você se sente desconectado com muitas coisas do mundo. E às vezes as pessoas elas falam isso, eu me sinto tão desconectado, eu me sinto como se eu estivesse fora. E é uma verdade. Quanto mais você busca se aproximar de Deus, entender os princípios, buscar a palavra, mais não faz sentido as coisas desse mundo. Existe uma expressão em inglês que é YOLO, que é You Only Live Once. You Only Live Once. E quando você pega essa expressão, né, do once, ele vem da ideia de único. You only live once. Você só vive uma única vez. Então você tem que aproveitar, você tem que curtir, a vida é curta, a vida é isso aqui, a gente tem que aproveitar, os anos estão passando. E existe um conceito bíblico que diz: You only live twice. Ou seja, na verdade, você só vive duas vezes. Essa vida física, mais uma vida espiritual, que ela é eterna. Essa vida aqui ela pode ser curtinha, mas a vida espiritual ela é eterna. Ou seja, a palavra de Deus está falando aqui, quando você não se conforma com esse mundo, você vive já pensando na sua vida espiritual, a sua forma de viver aqui será diferente. Até porque você sabe que isso terá uma repercussão, ou seja, uma consequência eterna. Então, acho que o primeiro pontapé inicial aqui, pai, para a gente bater o papo, é falar sobre esse texto, o que ele diz, o que ele apresenta, mas também trazer essa discussão com relação à vida mundana, à vida física, passageira do corpo, mas a vida eterna da alma e essa eternidade que ela pode ser com Cristo ou não. Manda aí pro Vamos lá? pessoal. Bem, é o seguinte, esse é um texto muito relevante, muito importante, e a gente tem que perceber o que o apóstolo Paulo nos exorta aqui nesse, nesse versículo aqui de Romanos 12, 12. Ele chama a atenção para os aspectos muito interessantes. Ó, desde os primórdios do tempo, nós podemos perceber que existem dois modos operantes, né? Existe a sociedade daqueles que fazem parte do povo de Deus, daquele que segue os princípios básicos que a palavra de Deus nos ensina, e existe aquela, aquela sociedade moderna. E essa sociedade moderna, ela quer impor sobre a sociedade daqueles que creem e seguem o evangelho os padrões dele. Os padrões
evangélicos, eles são padrões sustentáveis e absolutos, enquanto a sociedade moderna ela tem um padrão ético que é considerado subjetivo e variável, muda. Então, quando há o conflito entre essas duas sociedades, né, a sociedade moderna ela tem promovido muito, e a gente pode observar claramente o relativismo moral, ou seja, onde os padrões são considerados subjetivos e variáveis, né? E variáveis. Então, aqui, nesse aspecto, a gente observa que cria uma pressão sobre os cristãos. E os cristãos, né, se sentem pressionados, né, com relação a esses fatores variáveis, né, esse relativismo moral, esse relativismo subjetivo variável que a sociedade impõe. E Paulo, então, aqui no verso 2 do capítulo 12 de Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, o que o Paulo está chamando a atenção dos cristãos aqui é fazendo uma advertência que o cristão deve ter cuidado, né? Deve ter o cuidado para que ele não venha se conformar com essa sociedade que faz com que as coisas se tornem relativas, né, e variáveis. Muito Então, bom. nesse aspecto aí. Perfeito, porque se você for observar, você está falando é o seguinte: quando nós estamos em conformidade, ou seja, ajustados, não existe nenhuma resistência. Eu gosto do exemplo, né? Você fala assim: tô de dieta, não vou comer pizza, não vou comer sanduíche, não quero nada, não quero disso. E aí sempre aparece alguém que fala: mas você não vai comer nem um pedacinho? Oh, come, vai, fica ali, ó, te instigando. Aí às vezes você fala: vou começar a treinar, vou começar a focar na minha saúde, vou para academia. Aí as pessoas falam: ah, mas precisa treinar isso tudo? Você não acha que você está exagerando? Você não acha que deveria pegar um pouquinho mais leve? Aí você começa a correr. Aí você começa a correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, você corre 10 quilômetros. Você não acha que você está correndo muito? Você deveria correr um pouquinho menos? Você não acha que deveria? Porque todas as vezes que você se despreende da média do que as pessoas estão fazendo, isso causa nas pessoas, de certa forma, essa resistência. Espiritualmente falando, principalmente, quando você toma uma decisão que você agora vai andar com Cristo, que você quer seguir os princípios, você começa a sofrer essa mesma resistência. Ah, mas você não acha que está exagerando? Você não acha que é assim? Ah, mas eu acho que Deus não queria isso. Aí as pessoas começam a criar interpretações, as pessoas começam a colocar uma série de mais e se, mas e veja bem, eu não acho, olha, eu acho legal isso, mas você deveria ter cuidado com aquilo. E isso também vai minando, muitas vezes, a caminhada das pessoas com Cristo. Quando Paulo, e nós temos que entender o contexto, né? Contexto ali da carta de Paulo. Feitosa pode falar muito melhor desse contexto para vocês, todos os detalhes, mas acho que o importante é entender que quando Paulo estava escrevendo ali, ele estava ilustrando, ele estava falando para as pessoas de um cenário muito mais intenso, pelo menos fisicamente falando, do que necessariamente nos dias de hoje. Porque eu acredito assim, é muito mais fácil, por um lado, em alguns países, principalmente, né, na grande maioria, você ser cristão hoje do que no passado. A resistência que existia era diferente. Hoje é uma questão muito mais social, é muito mais uma narrativa. Aqui nós já conversamos em outros vídeos sobre isso, inclusive, né, algumas pessoas chegaram a comentar aqui bravas. Ah, o ateísmo está aumentando porque as pessoas cansaram de serem enganadas e não sei o quê. E aí o Feitosa falou: olha, se for para ser enganado com essa palavra, eu prefiro viver enganado mesmo. Porque algumas pessoas, elas não simplesmente falam: não, eu não quero viver de acordo com os princípios, mas eu quero atacar aqueles que vivem. E muitas pessoas que falam: eu quero ser cristão, mas eu quero ficar na minha de boa, isso não combina. Principalmente nos dias de hoje. Porque o simples fato de você buscar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus no mundo de hoje já é um ato de resistência. Já é um ato totalmente passivo de críticas, já é um ato totalmente passivo de inúmeras coisas que vão fazer com que você precise resistir.
para não se moldar. E a única forma de você conseguir não se moldar, ser diferente, é pela renovação da mente, que vem através de um relacionamento com Deus, uma busca com Deus, uma vivência e uma caminhada. É impossível uma pessoa não se moldar se ela não estiver renovando a sua mente, se ela não estiver se transformando. Em outras palavras, quando você toma a decisão de se tornar um cristão, é como se você estivesse... É como não? É literalmente nadar contra a maré. Sabe quando você está tentando avançar no mar e as ondas vão te empurrando para trás? É a mesma analogia aqui. Você tem uma vida com Cristo, você, primeiro, que você está indo contra os seus próprios instintos, com a sua própria carne. O apóstolo Paulo fala, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. É uma luta contra a própria carne. Você luta contra a sua carne, você luta contra as potestades principais. É uma luta o tempo todo. Então você já tem essa resistência do seu desejo carnal e você já tem essa resistência da influência do mundo. Para você continuar avançando na sua caminhada cristã, você leva ali uma onda, você leva uma porrada e você continuar avançando é uma decisão e essa decisão precisa ser sustentada por essa transformação, por essa renovação da mente. Então, eu acho que o mais importante para vocês entenderem é isso, que é uma busca diária. E parte dessa busca diária é o que nós estamos fazendo aqui também com vocês. O simples fato de você parar, assistir a um vídeo, ouvir uma mensagem que fala a palavra de Deus, isso já é uma renovação na sua mente. Isso já é uma transformação. As conexões neurais são criadas, você vai ouvindo, vai falando com o seu coração, você vai refletindo, te dá o desejo de ler um pouco mais a palavra de Deus e você se alimenta, você se prepara para que você possa dar os próximos passos. É assim ou não é, Feitosa? Você falou aí, algo interessante, a questão do contexto histórico, né, do que Paulo escreveu aos romanos, né? As cartas de Paulo aos romanos. Então, Paulo escreveu para os romanos. Paulo não estava em Roma, ele escreveu para os amados irmãos da igreja de Roma. Qual é o contexto histórico da situação que se encontrava em Roma? Era praticamente, podemos dizer, uma igreja nova, certo? E nessa igreja havia três tipos de pessoas. Como no mundo existem vários tipos de pessoas, como nas igrejas dos dias de hoje também existem três tipos de pessoas. Lá havia, no caso, havia os romanos, né? Havia os gregos e havia os gentios. Três tipos de pessoas diferentes. Então, veja a luta que existia, cada qual querendo que um se moldasse à cultura de cada um. Aí Paulo exortava nesse sentido de que nós devemos fazer o seguinte: imagine você, se chegasse para você e dissesse tudo que existe no mundo é ruim? Não. Existem coisas que são boas. Existem coisas no mundo que são boas. Certo? Agora, a exortação que Paulo fazia era no sentido de que nós tivéssemos cuidado, no caso a igreja tivesse cuidado, né, com o molde que algumas queriam impor à igreja, né, e dizer o seguinte: olha, as coisas são da seguinte forma: não são todas as coisas que são ruins, mas aquelas coisas que vão de encontro contra os princípios bíblicos, essas nós não devemos nos moldar. A exortação de Paulo era nesse sentido, porque quer no tempo passado, como nos nossos dias, existe uma sociedade que quer nos moldar. Ela quer que a gente siga a forma e a maneira com que eles vivem, né? E muitas dessas formas, com certeza, vão de encontro com o que a palavra de Deus diz. Portanto, nós precisamos ter cuidado para que nós não deixemos nos moldar por essas coisas que vão de encontro com o princípio bíblico e procurar viver de conformidade com a palavra de Deus. Então, Paulo aqui, a ideia de Paulo escrever essa carta é a resistência que os cristãos devem ter, né, de não se conformar com os moldes seculares, mas permanecer firme nos moldes bíblicos, da forma com que a palavra de Deus quer de nós. Nós precisamos valorizar os princípios bíblicos e deixar
de que aqueles princípios que não são bons, que não são de conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina, nós devemos fugir de lado. Mas é lógico que existem coisas no mundo que são bons. Então, Paulo, assim, ele diz, olha, se você quer seguir um princípio, se você quer se moldar, quando você molda, você pega um molde e você coloca a substância dentro desse molde, ela vai ser moldada de conformidade com aquilo que você colocou naquele molde. Então, se nós queremos e nós devemos ser moldados dentro de um molde que dê uma forma que os princípios bíblicos ensinam. Se nós queremos nos moldar, existem alguns princípios bíblicos que nos ensinam. Podemos nos moldar no amor, podemos nos moldar na compaixão, podemos nos moldar na empatia, podemos nos amar de amar uns aos outros. Esses são princípios bons que não ferem ninguém e que dá fruto, né? E produz algo maravilhoso e que com certeza vai agradar o coração de Deus. Amém. Eu peguei, vou dar um exemplo prático para vocês, né? No mundo business, né? No mundo empresarial, o que a Bíblia fala e o que às vezes as pessoas falam e querem que você faça. Eu não vou colocar críticas assim, né? Porque é uma palavra mais forte, mas uma das sugestões que eu mais recebo, principalmente de pessoas do mercado e tudo mais, eles falam assim, você deveria pensar mais no legado que você quer deixar, né? Você tem que buscar saber qual é o legado que você vai deixar como profissional e tal, não sei o quê. Eu acho essa palavra legado muito forte, porque para mim, biblicamente falando e espiritualmente falando, o maior legado que poderia ter sido feito na Terra já foi feito por Jesus Cristo no seu ministério. O resto é resto. Então eu acho uma audácia muito grande da minha parte querer falar o seguinte: eu quero deixar um legado no mundo. Eu acredito que você, como cristão, tem que deixar um bom testemunho. Foi cristão, seguiu os princípios, deixou um bom testemunho. Agora, um legado, eu tenho um receio que possa pegar um pouco mais no ego. Você querer ser muita coisa e isso já te afastar um pouco. Então, essa é uma forma que eu vejo um exemplo de resistência em alguns casos, porque o mundo ele vai falar muito nisso. Não, você tem que fazer A, B ou C para que você seja reconhecido e deixe um legado. E, biblicamente falando, não é bem assim. Tanto que eu gosto muito, tem um texto lá em 1 Timóteo que fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então fala ali de Timóteo, a Bíblia está te cobrando assim: olha, você tem que cuidar da sua família, você tem que gerar sustento, você tem que prover, é o seu papel como homem, por exemplo, ser um provedor. A Bíblia está falando sobre isso. Mas Timóteo não está dizendo, ora, aquele que não buscar se tornar o grandioso e tudo mais, etc. Ele não deu essa recomendação explícita. Lógico que em Provérbios fala, vê um homem que é dirigente na sua obra, esse será posto diante de reis. E não irá trabalhar com os plebeus, com os lá na base da pirâmide. A Bíblia fala de causa e efeito, de consequência, que você pode ter resultados, que você pode buscar mais resultados e você, quanto mais você se dedicar, você irá crescer. Mas fala de causa e efeito, consequência. O problema é que muitas vezes as pessoas elas focam só no objetivo final. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eles não se preparam. É a lógica do ser primeiro para ter depois. Existem muitas pessoas que querem ter sem antes se tornarem alguém que mereça ter aquilo. Como que você quer crescer profissionalmente e financeiramente se você não se prepara tecnicamente, se você não estuda, se você não se dedica, se você não trabalha, se você não lê, e etc, etc, etc. Essa também é uma forma de resistência. Às vezes tem muitos cristãos que falam, mas tem coisas que eu quero fazer e eu não consigo. Você está se dedicando para isso? É um princípio bíblico também, essa dedicação, esse cuidado e essa meta que você precisa ter. Então são dois extremos. Enquanto nós estamos aqui, um outro versículo que a gente tinha separado é quando Jesus fala sobre você ser humilde, mas você também ter você ser astuto, você ser esperto.
Você ser desenrolado, não é você ser, eu não me conformo com esse mundo, eu vou me retrair. Não, você tem que ter aqui uma posição protagonista também de entender como que a dinâmica acontece. Você tem que ser esperto, mas você tem que buscar não perder a sua humildade, ou seja, não em momento algum deixar de reconhecer a soberania de Deus. Então perceba, né, como é complexo, meus caros. Você está lutando contra a carne, contra as potestades, você tem que ser esperto, mas também tem que ser humilde. Então são vários detalhes que se você não estiver aqui, ó, olhando o mapa, se você não estiver se guiando, você se perde. E uma vez que você se perde, as consequências também são ruins. Você tem consequências mais imediatas, que no dia a dia, decisões erradas que você toma, há consequências que podem, enfim, refletirem até na sua vida eterna. Por isso que é importante você ficar com isso em mente. A Bíblia fala, medita na palavra de Deus de dia e de noite, para que os teus planos sejam bem-sucedidos. E meditar existe uma necessidade, não é uma opção, é uma necessidade. Você só vai conseguir resistir aos moldes desse mundo se você estiver renovando a sua mente através dessa transformação que é você ter uma vida com Deus. Então, se você não estiver diariamente buscando, refletindo, pedindo a orientação de Deus, se preparando emocionalmente e, em muitos casos, intelectualmente também, vai ser muito difícil você continuar resistindo. Então, fica esse alerta também e esse convite para que você possa buscar a palavra de Deus, você possa refletir, analisar e, principalmente, diariamente ser congruente com essa decisão, com os seus atos, onde você coloca o seu tempo, onde você coloca a sua atenção. Interessante que você falou aí sobre essa parte do versículo, né? Em Romanos 12, que diz, transformai-o pela renovação da vossa mente. Essa é uma palavra maravilhosa. De que aspecto disso? Por quê? Imagine você. O Paulo está falando da renovação de quê? Da mente. Porque tudo vem da mente. O pensamento é que gera as nossas ações. Se os nossos pensamentos não são bons, ou nós não temos uma orientação boa dos nossos pensamentos, o resultado desse pensamento vai ser coisas que não serão boas, que não serão agradáveis. Então, Paulo aqui, ele diz, transformai-o pela renovação da vossa mente. Então, imagine você dentro de um contexto onde há várias variantes. Qual o padrão que você vai adotar? Qual o padrão que você vai seguir? Né? Você precisa, então, ter uma consistência naquilo que você acredita, naquilo que você aprende. E quem é que nos dá essa certeza, essa convicção das coisas que devem ser seguidas, são boas, são corretas? Palavra de Deus. Então, quando nós temos a renovação da mente, quando é que nós renovamos nossa mente? Quando nós aprendemos, quando nós estudamos. E quando nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus, a meditar nela, a nossa mente ela é transformada. Transformada por algo que é bom. Porque só há uma palavra boa, e é a palavra de Deus. Portanto, Paulo ele nos exorta no sentido, olha, se você renova a sua mente, se a sua mente for renovada, você vai ser uma pessoa que vai adotar princípios que se convergem para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí ele dá exemplos, podemos dar exemplo de que o que é que pode ser contra alguém que prega o amor. Não há como fugir. O amor é bom, o amor é paciente, o amor é longânimo. Quando você se molda dentro de um princípio bíblico que prega compaixão, Jesus foi compassivo conosco. Jesus compadeceu com muito quando a Cristo teve. Quando nós nos moldamos com princípios bíblicos que ensinam que nós devemos ser justos, aonde envolve a justiça. Há algo contra alguém que é justo? Não, porque Deus é justo. E Ele quer que nós também sejamos justos. Outra forma com que nós devemos renovar a nossa mente no aspecto que nós devemos seguir esses princípios, humildade.
A humildade fere algum outro princípio? Não. Jesus foi humilde, né? E aí ele vai envolve outros aspectos, né? Que ele vai fazer com que nós fujamos de tudo que vai para as normas culturais predominantes. O mundo tem um moldes. O mundo quer determinar um tipo de comportamento. Só que esses comportamentos, na maioria deles, não que não existam coisas boas no mundo, mas a maioria deles vão de encontro aos princípios bíblicos de Deus. Portanto, quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, que é a verdade, ele faz com que nós sejamos moldados de uma forma com que essas outras coisas que vão de encontro com o que a palavra de Deus nos ensina não nos afetam. E nós nos tornamos blindados. Nós só somos blindados com a palavra de Deus. Então, creio que Paulo, embora tenha trabalhando em muitos outros aspectos, poderia ser apresentado aqui, mas nós podemos tirar, assim, essa parte para a nossa compreensão e entender de que princípios e valores consistentes, reais e absolutos, só quando nós renovamos a nossa mente por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos vai dar a direção de fazermos aquilo que é bom, que é correto e que agrada o coração de Deus. Amém. Então é isso, pessoal. Resumão geral. Não vos conformeis. Resistir. Você está nadando contra a maré. Como fazer isso? Transformação, renovação da sua mente. Isso acontece através do quê? Da palavra de Deus. Então, resista. Como? Buscando se fortalecer na palavra de Deus. E a gente sabe que muitos cristãos, quando abrem a palavra de Deus, por exemplo, abrem um texto como esse, lê ali em 1 minuto, fala amém. Mas não compreendeu, não mergulhou, não avaliou tudo aquilo que estava sendo dito. E muitas vezes, o único momento que talvez muitas pessoas escutam uma palavra ou uma reflexão sobre uma palavra, às vezes é 30, 40 minutos ali na igreja. E não é suficiente. Não dá para você ter uma transformação da sua mente com 3 versículos por semana, 30 minutos de palavra, que às vezes a tua mente viaja, diariamente. Então, escuta aqui os vídeos, depois vai para a palavra de Deus, lê mais um texto, volta, assiste o próximo. Deixem as perguntas de vocês aqui nos comentários. Nós temos recebido mensagens de pessoas incentivando o canal, a gente fica muito feliz com isso. De verdade, esse é o nosso propósito. Como a gente falou no nosso vídeo de apresentação, nosso propósito é que os nossos devocionais, nossas conversas possam ajudar vocês a pegar carona. É legal, vocês estão conversando sobre isso, então vamos ouvir essa conversa. Mas é importante que você traga suas dúvidas. Se você tem alguma pergunta específica, se você leu algum texto e você não entendeu, nós vamos conversar. Ninguém aqui está apresentando como a versão final, renovado, atualizado. Não, nós estamos aqui para conversar com vocês e abrir um canal de espaço para que vocês possam conversar e ouvir a palavra de Deus. Combinado? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal Conversa Bíblica. Você pode clicar em like para ajudar a promover o canal, deixar o seu comentário, compartilhar. Ativa o sininho, porque todas as vezes que sai um vídeo novo, você vai ser notificado e você vai ter a oportunidade de assistir esse material em primeira mão. Combinado? É isso, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau e fui!